Vamos lá, pessoal, tudo bem? Queria conversar com vocês aqui a respeito do mercado de ações, né? O que cai na prova no que diz respeito à parte de renda variável, né? Então a gente vai fazer um resumão aqui de dois itens muito importantes que você tem que saber para a prova. Primeiro, usar o CAPM para calcular o custo de capital próprio. Segundo, usar o modelo de Gordon para calcular o valor de uma ação, tá bom? Então vamos lá, vem comigo aqui. O que a gente precisa entender, né? Logo de cara, né? Você vai chegar lá na prova e é possível que eu te dê uma questão mais ou menos assim, né? Só mudar essa cor aqui. Essa cor aqui fica melhor. Você tem lá uma taxa livre de risco, né? De 4% ao ano, ok? Você tem lá um beta de 1,2, uma ação que tem um beta de 1,2. E você tem que o prêmio de mercado está em 5% ao ano, ok? O que isso quer dizer? Né? Isso quer dizer o seguinte: primeiro, o que é uma taxa livre de risco? 4% ao ano. Isso quer dizer que se você investir em moeda local, investir em reais, você consegue comprar um título público e ter uma rentabilidade aí estimada em 4% ao ano, tá certo? Se você segurar até o vencimento, vai ser 4% ao ano. Você tem um determinado papel com beta de 1,2. Esse beta de 1,2 quer dizer que normalmente quando a bolsa sobe 1%, esse papel sobe 1,2%. Quando a bolsa cai 1%, ele cai 1,2%. Então o beta é a sensibilidade daquela ação ao que acontece com o mercado como um todo, é o que a gente chama de risco sistemático, né? Uma medida de risco sistemático. E aí você tem a diferença entre o retorno esperado para a bolsa, no caso, por exemplo, o Ibovespa, né? E a taxa livre de risco, que eu dei um exemplo aqui falando que poderia ser, 4% ao ano. Então, olha só, o prêmio de mercado nada mais é do que quanto que o investidor exige ganhar acima da taxa livre de risco, né, do RF, para correr o risco de investir na bolsa, tá certo? Então, basicamente é isso. Por isso que chama prêmio de mercado. É um prêmio pelo risco que você corre quando você sai da taxa livre de risco, você sai da renda fixa, título público, e vai investir numa ação, tá certo? Na verdade, no mercado acionário como um todo. E aí, o que acontece? Você vai ter lá na prova, né? Vai estar lá o CAPM que diz assim, né? Eles dão a fórmula, né? Então, esse retorno esperado para o investidor que investe em ações é a taxa livre de risco mais o beta vezes, né, RM menos RF, o chamado prêmio de mercado. E aí vai ter então no enunciado alguns dados dizendo a taxa livre de risco 4%, tá certo? O beta 1,2%, o prêmio de mercado, né, que é o RM menos RF, ele é 5%. Bom, e aí é só você utilizar direitinho com confiança o modelo CAPM. Então você vai lá, ó, 4% mais 1,2 vezes. Olha lá, isso aqui é o prêmio de mercado. Então isso aqui está dizendo no enunciado que é 5%, tá certo? Então eu vou lá e coloco, né, 4% mais, fazendo a multiplicação aqui eu vou ter 6%, 10% ao ano é o custo de capital próprio ou então o retorno exigido pelo acionista. Do ponto de vista da empresa, é o custo que ela tem ao remunerar o seu acionista. Do ponto de vista do acionista, é o retorno esperado quando ele compra aquele papel, tá bom? Então isso você tem que saber calcular. Uma variação disso aqui, talvez os caras não dessem o prêmio de mercado. Talvez eles dissessem o retorno esperado para a bolsa é 10% ao ano, ou sei lá, 9% ao ano, para ser coerente aqui. Aí o que você teria que fazer? Bom, se o RM é 9% e o RF é 4%, você ia fazer a conta e ia chegar nos mesmos 5% aqui. Tá bom? Beleza? Muito bom. Aí chegou então no custo de capital próprio, no retorno esperado por acionista, que é 10%. Aí nesse mesmo exercício ou num outro, o que pode acontecer? Lá na prova eles podem dizer o seguinte: uma determinada empresa, né, ela estima, né, que o próximo dividendo, ou um analista de mercado estimou que o dividendo que determinada empresa pagará na sua ação será de R$ 5 no próximo exercício. Bem comum isso, ok? Sabendo que esses dividendos devem crescer a uma taxa de 3% ao ano, né? 3% ao ano, ok? E
sabendo que o custo de capital próprio, aquele que você acabou de calcular lá em cima, né, que deu 10, é igual a 10%, eles podem perguntar para você qual é o valor dessa ação. Não é difícil, mas você tem que estar com isso bem fixado aqui. Você tem que usar o chamado modelo de Gordon, que diz que o valor da ação na data zero é o dividendo estimado para a data 1 sobre KS menos G, tá certo? É uma aplicação desses dados que estão aqui. Então vamos lá. O valor na data zero é o dividendo esperado para o próximo exercício, né? 5 dividido por um KS aqui de 10% menos um crescimento de 3%, tá certo? Então tem que fazer essa conta. Isso aqui vai dar 5 dividido por 7%, né, que é 0,07, ok? Legal, então joga lá na HP, né, 5, Enter, 0,07 divide, olha lá, 71,43. 71,43. O que são esses 71,43? É o valor da ação pelo modelo de Gordon. Legal? E aí, às vezes, acontece assim, uma questão desse tipo na prova. Sabendo que o preço da ação no mercado está R$ 80, você deveria ou não comprar o papel? Pô, você fez o cálculo, ela vale 71,43, está negociado a 80. Você compra por 80 algo que você acha que vale 71,43? Não, tá certo? Então, se você tem o papel em carteira, deveria vender e jamais deveria comprá-lo, ok? Agora, pode ser que o papel esteja negociado a 60. Se ele tiver negociado a 60, aí sim, porque ele vale 71,43 na sua conta e você vê que no mercado ele está negociado a R$ 60. Isso é a chamada análise fundamentalista, né? Então, olhando o que se estima aí de resultados financeiros, papel vale 71,43. Você compra ele se no mercado ele estiver abaixo desse valor que você calculou. Beleza? Então é muito importante você saber esses dois conceitos. Conceito de como eu calculo o custo de capital próprio, ou então o retorno esperado para o acionista, e dado esse retorno esperado, como que eu chego no valor intrínseco da ação usando análise fundamentalista. Beleza? Se tiver dúvida, joga aí no grupo, vamos conversar, joga lá na plataforma, a gente está aí para ajudar vocês a entender todos esses conceitos e ir bem na prova, tá bom? Valeu, um grande abraço, até mais.